Olá! Programa Coma Bem, edição especial de Natal e mais do que especial, especialíssima, porque nós vamos mostrar para vocês uma edição dos melhores momentos de todos os programas de Natal que nós tivemos até aqui, né, Tereza? É importante isso, por que nós decidimos fazer isso em relação ao Natal? Quando a gente pensa que existem mais de 19 milhões de pessoas passando fome, e nós, embora a instituição, a nutrição e o jornalismo preconizem mostrar uma alimentação adequada e saudável, por que faríamos alguma coisa que a maior parte das pessoas não pode e não tem alcance de comer? Então, pensando nessa população e pensando no espírito do Natal, nessa questão da doação, nós resolvemos fazer essa retrospectiva e deixar com vocês os melhores momentos em outros tempos onde a gente não tinha tanta gente passando fome. Na verdade, nós abrimos mão, né, de fazer uma refeição aqui, mas não abrimos mão de que as pessoas possam confraternizar com as suas famílias e que nós já falamos no programa anterior também, né, que tomem cuidado com o desperdício, que não comprem demais, que não joguem comida fora, que lembrem das pessoas que não têm. Tem tanta instituição na cidade aceitando doações, né, para as pessoas, né, em situação de rua, sobretudo, né. Então, o Natal que nós desejamos para vocês é um Feliz Natal, mas não esqueça aquelas pessoas que não conseguem comemorar essa data assim como todos nós conseguimos, né, Tereza? O melhor momento que a gente tem no Natal é estar em família, é o poder se abraçar, é o poder transmitir essa alegria de estar junto, estar saudável e estar com todos aqueles que a gente ama, né, Bebeto? Exatamente. Que é o espírito de Natal. E se a gente lembrar do que a gente tem na história, principalmente na história cristã, aonde que ele nasceu? Tinha comida? Eu acho que não. Na verdade, a comilança só satisfaz o estômago, né? E dificilmente o bolso. Irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. É uma grande honra ter a sua presença aqui no Coma Bem. É um prazer estar com vocês e penso que o coroamento desse trabalho, quero cumprimentá-los pela atividade desenvolvida com o programa Coma Bem durante o ano, que de fato ele não é uma ocupação de tempo, mas uma forma educativa de trabalhar a partir da TV Unifra, do curso de nutrição, dos cursos de comunicação do Centro Universitário Franciscano, essa interação com a comunidade, com a sociedade, em vista da extensão da nossa atividade formativa enquanto instituição de ensino superior. Obrigado, irmã. Vamos começar então, Tereza, para variar, sempre preparando tudo, né? Estudou muito ontem à noite para poder estar aqui hoje. O que nós gostaríamos de colocar no programa de hoje, agradeço a presença da irmã, é uma satisfação enorme tê-la aqui com a gente. O que a gente gostaria de colocar é que o Natal, essa celebração magnífica, essa celebração espiritual que nós temos todos os anos, ela deve ter um segundo sentido, que não somente, né, professor Bebeto e irmã, ela deve ter um outro sentido. O que a gente fez aqui hoje, juntamente com a irmã Maria, juntamente com a Juliana, com a Rosane e com a Caroline e com o senhor professor, nós preparamos algo que é possível você fazer sem recorrer àquelas questões comerciais que a gente tem por aí. Então, preparar uma refeição de Natal é simples, é tranquilo. E isso requer, já nós estamos conversando, né, irmã, que a família tem que estar envolvida no preparo dessa ceia de Natal ou desse almoço do dia 25. E para isso, a gente não precisa recorrer, por exemplo, que nós temos na história a questão do cordeiro. Nós não precisamos recorrer a um peru. Que não é nosso, né? É americano. Dia de Ação de Graças. É uma comemoração do Dia de Ação de Graças. Uma coisa que nós podemos usar é que os países europeus usavam, que são as nozes. Isso nós podemos usar porque nós temos produção aqui regional. Então é algo que a gente pode colocar dentro do nosso preparo do dia a dia. Em vez de nós usarmos o peru, vamos usar o frango. Vamos usar o que a gente tem regionalmente aqui. A rabanada também, que é uma tradição portuguesa, que é o pão
Ela tem um significado, essa rabanada. Nós temos o panetone também. Panetone, nós sabemos que a origem dele é italiana. Tá? Era até o paitone, né? Que virou panetone. Então, ela é uma alimentação que veio com a nossa colonização no século XIX. Mas a gente pode substituir tranquilamente esse panetone por um prato, como foi feito, como o professor elaborou, que vai ter o mesmo sentido. Eu acredito que em diferentes preparações o sentido é se reunir e celebrar esse momento. E é exatamente o que a gente gostaria que a irmã falasse, né, da reunião. Então, como nós dizíamos quando nos reunimos para nos organizar para este momento, que o que se entende? Que as pessoas não preparam um banquete e convidam os amigos, mas porque são amigos, porque flui uma amizade, porque existe uma família, é que as pessoas se encontram e, estando reunidas, preparam algo para se alimentar. Então, o essencial não é a quantidade, o banquete, etc., mas é o sentido da reunião familiar ou da convivência, do encontro. É este o verdadeiro sentido da celebração das festas natalinas e de passagem de ano, né? São momentos de reunião familiar. E porque nos reunimos, nos alimentamos juntos e nos confraternizamos. Bela explicação. Irmã, do que a gente tem em relação ao sentido do Natal como espiritualidade e alimento? Nos alimentamos, tá? É o Natal, é o nascimento de Cristo, e para isso eu penso que essa alimentação ela deve ter sempre essa questão espiritual unida a ela. Então o alimento e a questão espiritual, além dessa questão da união através do alimento, é isso que a senhora acabou de colocar, essa reunião com o alimento. Como as pessoas poderiam trazer essa espiritualidade de forma mais tranquila, por exemplo, em volta de uma mesa, ou numa ceia, ou no seu almoço, ou no final do ano, no início do ano? Bem, então veja, o Natal e toda a nossa vida ela é repleta de simbologias. Eu vejo aqui, só observando esses dois pratos, tem muita cor, que é justamente celebrar também a natureza que convive conosco, né? A cor verde misturada com a vermelha, porque justamente todo esse colorido, ele significa festa, alegria, e a festividade, a alegria, também tem muito a ver com a saúde. Mas vou tomar um outro símbolo que vocês também lembraram de colocar ali. Parabéns pela lembrança. Natal tem muito a ver com luz. Luz, por quê? As histórias todas de Natal nos dizem que apareceu um sinal no céu, que houve uma estrela e que as pessoas seguiram a estrela. É tão bonito. E não é só poético, não, é significativo seguir a luz da estrela. Aquilo que nos ilumina, aquele caminho que nos indica, enfim, ele tem um sentido simbólico, espiritual, de encaminhamento, de direcionamento da vida. Mas nós usamos também as velas para ornamentar a mesa. Sim. E a luz, por exemplo, vejam, todos nós temos experiência. Andamos mais seguros, mais tranquilos, confiantes, quando temos luz, quando mais claramente de dia do que à noite. Então, e quando chegamos num ambiente à noite, a primeira atitude instintiva é procurar o interruptor para acender a luz. Então, quer dizer, a luz é algo que significa para nós direcionamento, confiança, segurança. E essa luz, a criança não vem à luz? Né? Então poderíamos falar muitas situações dessa questão da iluminação. E por que a gente não coloca assim, quando vem uma ideia, né? Por que a gente diz, deu um insight, acendeu a luz. Quer dizer, é toda essa iluminação, mas também a espiritualidade, que é uma luz essencial na vida das pessoas. Mas o que eu gostaria de lembrar através da luz da vela e de tantas luzes que se acendem, as cidades têm até o acender das luzes de Natal, nas casas, o momento de acender a luz, enfim, se pode tornar esse momento um momento também de integração, de encontro, de fortalecimento, enfim, de abraço e de troca de energia.
Mas, acima de tudo, que a celebração da festa e das festas de Natal e de Novo Ano, essa passagem de ano que nós comemoramos, que traga essa nova inspiração, que renove a esperança, que renove sentido, que renove energia e sobretudo, assim, os desejos de bem. Que eu penso que isso que realiza a vida. O que nós mais gostamos, justamente desse encontro na tranquilidade como aqui estamos, né? E nós traduzimos isso muitas vezes na palavra paz. Paz, né? Nós trouxemos... É o desejo flores de Natal. brancas. As flores brancas também, né? Junto com o colorido. Toda essa singeleza e simplicidade, que é o que melhor precisamos para a vida. Pró-reitora Vanilde Bisonin, pró-reitora de graduação do Centro Universitário Franciscano, que vai nos contar um pouco das suas memórias, das suas lembranças afetivas dessas festas de final de ano, né, Tereza? Isso é importante, né, Vanilde? Esse convite que a gente faz extensivo a vocês e ter uma conotação diferente dessas festividades de final de ano. Trazer essa memória afetiva, porque hoje o que a gente trabalha? A gente trabalha a alimentação e a memória afetiva que tem. E a gente sabe que nos finais de ano a gente guarda muito bem, principalmente do tempo que a gente era criança. E você nos contou uma história muito bonita em relação a uma tia que fazia alguns pratos e trazia... Quando você estava contando essa história pra gente, o que deu a sensação? Deu a sensação, gente, a gente sentiu o aroma do que ela estava colocando, que seriam as cucas, e de um aroma diferente que vocês vão ver, uma coisa inusitada aqui. Eu vou deixar para a Vanilde contar. Isso, conta um pouco para nós, Vanilde. Tá bom, então, as lembranças que me vêm à mente, né, do Natal. É um pouco diferente do que se faz hoje. Muito diferente, eu diria, do que se faz hoje. O ponto central do Natal, na minha época, quando eu era criança, é sábado à noite ir na Missa do Galo. E a Missa do Galo é a missa que começava à meia-noite. Então era muito tarde. E com isso nós não tínhamos o hábito da ceia do Natal. Sim. Porque as pessoas retornavam da missa muito tarde. Então, o ponto forte do Natal para reunir a família era sempre na hora do almoço, que isso permanece até hoje. Sim, no dia 25. Permanece até hoje. Então, a família se reúne sempre no almoço. E aí o ponto forte sempre era o almoço. O que na véspera do Natal sempre era uma curtição. Nós, como crianças, curtíamos muito. Por quê? Porque toda a família, toda a comunidade se envolve com coisas diferentes, com comidas diferentes, né? Sim, no preparo. Então, para nós, o ponto alto era, em primeiro lugar, as cucas que uma tia fazia, né, já falecida, e morava em Santos Anjos, né? A casa dela ainda permanece lá, e que por acaso era minha madrinha, né? Então eu tinha uma predileção especial, não só por ela, também pelos quitutes que ela preparava para o Natal. Então, ela trazia isso para a família, para toda a família? Para toda a família. Olha. Ela fazia isso com prazer, junto com minha avó, ela morava com meus avós, que estavam vivos na época, né? Mas era assim, ela preparava umas cucas que acho que até hoje a comunidade perdeu um pouco a receita dessas cucas. Porque envolvia, em primeiro lugar, um fermento de batata, mas colocava suco de lima. Olhem só, né? Gente, diferente, hein? Então, eram umas cucas que elas cresciam muito, não eram tão doces, mas tinham uma aparência fantástica. Sim. Então, só em olhar a cuca já era um colírio para os olhos, como Então, a gente dizia, esperava, né? o Natal para comer o Natal para as cucas comer as cucas dessa tia. E Vanilde, essa cuca que era feita, ela era feita somente para essas ocasiões? Não, em geral, Natal e Natal e Páscoa, né? Então, por isso que essas festas eram festas muito aguardadas, porque sempre era uma comida especial, não é todo dia, né? Não é todo dia.
E a outra ponto alto, assim, que eu acho que nós perdemos também a receita hoje, não vejo muito acontecer em todas as padarias e também nas famílias, é que ela fazia um pastel com um recheio diferente, um recheio de feijão. Né? Será, Bebeto, que nós vamos fazer uma surpresa a ela? Sim. Pois é, vamos ver. E esse pastel, então, era assado, não era frito, mas a pasta, o recheio era um feijão cozido, amassado, né? Coado, evidentemente, né? Tirado da casca, e depois temperado com noz moscada, com um pouquinho de açúcar, açúcar mascavo sempre, né? E com outros temperos verdes também, então tem um sabor completamente inusitado. E aí, o ponto alto do encontro das pessoas era no almoço. Né? E esses pastéis e essas cucas que ela mandava, a gente reunia no café da tarde. Porque a festa era todo dia. Sim. Né? Então as pessoas chegavam de manhã, sim, almoçavam, ficavam ainda conversando e depois o café até o final da tarde. E aí tinha o café da tarde, que era com esses pastéis e com essas cucas. Fora também, que daí era coisa que a mãe fazia, né? Minhas irmãs mais velhas faziam, que são as bolachas de mel. Não eram decoradas, mas assim, eram bolachas de mel e bolachas com açúcar mascavo, que também são um sabor fantástico, né? Se a gente for falar em qualidade nutricional, vocês imaginem, eu tinha pureza de todos os elementos. Todos os elementos. E olha só a energia em volta disso, né, Bebeto? Vanilde, devia ter uma energia fantástica, né? Devia. Ninguém almoçava sem rezar. Né? Pelo menos ter mais muita energia ali. Então as pessoas se davam as mãos, isso eu me lembro bem. A gente se dava as mãos e o pai é que puxava sempre a oração, né? Pelo menos um Pai Nosso a gente rezava. É legítimo nos reunimos, por isso comemos, né? Não nos reunimos para comer, né? Exatamente. Muito uma celebração mesmo. Olha só, Bebeto e Vanilde, o que a Vanilde fala. Os elementos que foram utilizados para fazer essa alimentação eram feitos, produzidos na própria propriedade. Na própria propriedade. Porque, por exemplo, o almoço era basicamente o seguinte, era o risoto, que essa receita até hoje permanece na família. Risoto de frango. Risoto de frango. Salada verde, produzida também na própria horta da família. E um galeto assado, mas sempre inteiro, um galeto inteiro, assado no forno, né? E não é frito, caipira, uma galinha caipira. Criada em casa. Criada em casa, exatamente. Né? Então essa basicamente era o almoço. Não existia industrialização. E vinho, em geral, produzido na própria propriedade também. Olha que né? maravilha. Meu pai tinha o hábito de produzir vinhos, ele tinha muitos pés de parreiras e produzia o vinho, o próprio vinagre também era produzido, que eu lembro disso. E esse era basicamente o vinagre, encontro eu lembro que familiar. O meu pai fazia vinagre com as folhas da parreira. Eu acho que a gente deveria resgatar são as receitas antigas. Sim. Sabe, Sim. isso eu acho que deveria ser deixada registrada, assim, como o pessoal está recuperando hoje a história das rendas que as vovó faziam. Sim, sim. Né? Também recuperar essas receitas ligadas à gastronomia que acho que seria importante resgatar de toda essa região, porque aos poucos as pessoas estão partindo e a gente está perdendo um pouco, as novas gerações estão perdendo um pouco a questão do risoto, a questão dos agnoloni, a questão dos pastéis, das cucas, está ficando muito industrializado. Isso. Mas eu acho que a gente teria que talvez recuperar com isso. E agora temos outra colega, a professora Solange Fagan, pró-reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, não sei se é essa a ordem, mas enfim, são todos esses. Também vem conversar conosco sobre as suas memórias dessas comemorações de final de ano, né, Solange? Bem-vinda ao nosso programa. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tereza puxou papo. Nós estávamos de namoro já para ela vir no programa fazia tempo, né? E eu estava me auto-convidando também. Sempre. Quando é que vão convidar para ir no programa? Então, cá está. Porque ela tem muitas histórias, Bebeto. Sim. Muitas histórias aí. Fala do teu avô, dos encontros, que é isso interessante. Bom, assim como a Vanilde comentava antes, também a origem de toda a minha família é italiana. Então, há sempre essa questão da união,
das famílias se reunirem, Natal, Ano Novo, e até hoje para nós esse é um momento bastante especial, porque a família acaba se dividindo, morando longe, é um momento que se encontram. Por exemplo, o Natal e o Ano Novo é um dos momentos que a minha família também, né, fica completa, que é o único momento que o meu irmão vem também nos visitar. E hoje a gente tem permanecido com a tradição, até porque nós temos ainda o avô vivo, que tem 93 anos, olha só, de que no dia 1º do ano toda a família se reúne. São 4 10 gerações. filhos, né, o avô, 10 filhos, são em torno de 30 netos. Nossa. E 15 bisnetos já. Que então, família, hein? Então é um grupo grande. Nós nos reunimos, como a Vanilde falava, sempre o risoto. O risoto não é feito dentro de casa, né? Hoje é feito num panelão de cobre, que é feito fora, toda uma estrutura, e o churrasco também, porque essa quantidade esse de grupo. Tem que ser. E é interessante porque cada um leva a sua contribuição. Então, Nossa, gente, olha tanto só. da comida, como também do lanche da tarde. Olha. Então, ainda a minha mãe é a filha mais velha, né? Então também há toda essa questão dessa reunião, e isso é bastante importante para nós, porque é um momento que geralmente a gente só vê os primos uma vez por ano, os netos só veem o avô, muitos que moram longe nesse momento, e ele é uma pessoa ainda muito lúcida, muito anda, conversa, se relaciona. Então essa é uma lembrança que é próxima, né? Sim. Ainda, graças a Deus, e a gente espera esse ano também poder fazer essa atividade, e que a gente também quer que a família sinta isso, que os primos, os nossos filhos, todos eles convivam. Então a gente tenta ao máximo que todo mundo participe. No ano passado nós tínhamos em torno de 60 pessoas nesse dia, né? Na verdade é uma renovação dos laços. Dos familiares. laços. Importante isso, Bebeto. A renovação. Renovação dos laços familiares. Renovação e a alegria de estar junto, Isso. né? Muito importante. Muito E a importante. gente sabe que isso... As histórias, deve ter muitas histórias. Muitas brincadeiras, porque são muitas pessoas envolvidas. E isso a gente sabe que acontece enquanto essas pessoas estão também presentes. Esse é um grande, às vezes os mais velhos se vão, cada um vai tomando o seu rumo, fica mais fácil, e isso é algo que a gente tenta fazer com que permaneça. Outra coisa que também a gente sempre faz é na casa do meu avô. Nossa, então tem lá uma casa centenária do lado, então há toda uma história que vem desde a nossa infância, de jogar bocha, de toda aquela relação. E aí já tem a história para contar para os filhos, depois já conta para os netos. Tirar as fotos dos mesmos lugares que nós tirávamos, então... É uma história muito bonita, assim, porque é no pé do Monte Grappa, né, do morro, é no alto, então tem uma visão muito bonita. Então, belíssimo. É um momento que sempre é muito esperado. Então, eu acho que isso resgata esses vínculos que as festas também devem trazer, né? Você percebeu, Bebeto, que a Solange está falando? Parece que existe só a festa. Ela falou do alimento. Sim. Mas olha só a alegria que emana, só do jeito dela falar. Só do reencontro. A importância que essas comemorações elas trazem. Claro que tem um alimento, né? O alimento é importante. Solange, você falou para nós que a sua mãe faz sonho e cuca somente nessas épocas, mas que ela tem um período grande que ela despende para poder fazer a cuca e o sonho, porque é um fermento diferenciado, parecido com o que a Vanilde falou anteriormente. Como é que é mais ou menos essa preparação? Porque isso aí foi a primeira lembrança que você falou para nós, né? Quando vocês questionaram qual a lembrança que essa época nos traz em termos de alimentação, há essa preparação. A cuca é algo que não é feita assim rotineiramente. Hoje até minha mãe tem feito menos ainda, porque ela tem menos mão de obra para auxiliar, e é algo que para uma pessoa sozinha fazer também não é fácil. Mas no mínimo 2 dias e meio ou até 3 dias de preparação, porque é um fermento de batata, é um fermento de farinha, quer dizer, um fermento que é preparado, ele tem que ser muito bem... crescer, aí vai lá, coloca ovos, coloca açúcar, cresce de novo, então... Esse processo é bem demorado, porque a cuca ela tem muito mais açúcar que o pão, e geralmente é assado nos fornos de barro, né? Nossa, que tem ainda o forno lá. O mesmo que é usado depois para assar o porquinho, né? do Ano Novo. Mas ele tem tudo isso. E dessa mesma massa, parte é reservada para fazer o sonho.
gente, então é a mesma massa, o sonho. Hoje não tanto, hoje a gente compra, né, o doce. Mas eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia a marmelada, que ela chimia principalmente de pera, e ela fazia bem dura. Imagina, fazia em fevereiro para fazer a cuca ou da Páscoa ou do Natal. Então era guardada, né, dura, porque para fazer o sonho precisa rechear com algo. Hoje em dia a gente já compra, hoje em dia já tem mas ainda ela faz, né, esses doces, mas não nesse para esperar um ano, porque não sobra, né? Mas sempre tinha esse cuidado também do sonho. Então, o sonho é algo que até hoje, eu e a minha irmã sempre cobramos minha mãe, e aí, quando é que vai ter o sonho? Eu tô com vontade, tem essa expectativa. Olha só, Bebeto e Solange, para nós, essa sua fala. Gente, vocês perceberam, né? Vocês viram a Solange. Olha a alegria, olha o brilho do olho dela, de pensar no sonho. Sim. No sonho que você falou. É algo da infância que volta sempre, né? Volta a ser criança nessa época. Eu penso que a gente deva, dentro do Natal, tirar um pouquinho do que a indústria nos traz, tá? Que o comércio traz e buscar, conforme a Evanilde falou também, buscar resgatar isso aí e pelo menos ter um prato que lembre a infância. Tá? Isso aí não é só para nós aqui no Coma Bem, mas é uma recomendação, e é uma recomendação também, Bebeto, do que nós temos do último Guia Alimentar Brasileiro, onde ele fala que, inclusive, teve uma avaliação esses dias do ENAD, onde caiu até questões, o que seria um alimento ultraprocessado? Porque nós esquecemos da origem do alimento, aquele minimamente processado, aquele alimento in natura. Aqui. O que a gente faz no Natal, Bebeto? A gente come, faz doce, pudim, mousses, tortas, etc. Panetone. Gente, olha aqui, frutas. Nós temos que voltar a comer de forma mais natural, porque o que a gente vai ter? A gente vai ter uma qualidade nutricional melhor nessas frutas frescas e saúde, gente. E é isso que a gente busca. E esse programa se propõe a isso, né, Bebeto? Então, esses resgates, e quando a Vanilde falou, quando a irmã Inacir falou, e agora você falando, Solange, chega a dar uma emoção na gente fica arrepiada, porque é vida, gente. E é aquilo que a gente deveria voltar a fazer, principalmente nessas festas. Tá? Nós deveríamos voltar a fazer isso porque isso vai trazer o quê? Uma dimensão diferente ao alimento. Valorizar aquilo que é natural, aquilo que é minimamente processado. Nós desejamos a todos, então, um Feliz Natal, um bom início de ano. Para todos nós, com um convívio e com espiritualidade presente, e um convívio saudável em família, né? Dentro desse amor universal que nós temos uns pelos outros dentro dessa questão humanitária. E agradecemos a nossa galera aqui da TV, os nossos técnicos, gente, né? perfeito. Nós Maria, estamos aqui com Adriel, Maria sempre caminhando com a gente, o pessoal Ariel, da nutrição, que nos Vicente, também, Daniel, a UFN TV, a muito Bruna, obrigado. Lá na direção da TV também. Que nos dá um apoio tanto, né, Bebeto? Isso. Muito bom. Obrigada, gente. Gratidão. Feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal para vocês todos. Feliz 2022 e nos vemos lá na volta às aulas. 2022. Até. Tchau.